E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar falando sobre a narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. Essa semana teremos bastante histórias sobre renascimento, eu encontrei várias, eu acho que eu encontrei umas 7 ou 8 histórias de renascimento. E eu vou dividi-las tanto entre aqui o canal Retcons e Afins, como o canal Isel Reddit. Agora eu vou falar sobre a história de hoje. A história de hoje é extremamente bacana. Quando eu li ela, eu fiquei vendo os plot atrás de plot. E quando eu terminei de ler, eu pensei, PQP, que protagonista decidida e forte. Quando vocês terminarem de assistir e de ouvir, vocês vão pensar a mesma coisa que eu. Começou a semana, já é segunda-feira, vocês já conseguem ir pá de graça. Para quem não conseguir ir para o meu canal, porque tem outros canais, não tem problema, o seu comentário já é suficiente para mim. Eu fico muito feliz com todos os comentários de vocês. E foi Dia das Mães, né? Dia das Mães para mim é extremamente difícil. Para mim, eu não comemoro mais nenhuma data, nenhuma data, porque para mim não tem mais sentido. Eu não gosto mais. Mas para as mãezinhas que assistem meu canal, feliz Dia das Mães para vocês. Feliz Dia das Mães para as mães que, que amam seus filhos, que transcendem o amor até o céu. Feliz Dia das Mães para as mães solteiras, mães solos. Feliz Dia das Mães para as mães também tentantes, né? Para as tentantes que ainda não são mães, mas que querem ser mães. Feliz Dia das Mães para mães também que adotam. Feliz Dia das Mães para todas vocês. Um beijo e até logo! Meu marido tem uma funcionária dedicada e capaz ao seu lado. Desde o auge da juventude até os 30 anos, ela esteve ao lado de Charles Williams enquanto ele conquistava o mundo dos negócios, permanecendo solteira até hoje. Embora eu já tivesse me tornado dona de casa em tempo integral há muito tempo para supervisionar a educação da nossa filha, fechava os olhos para o caso deles. Uma amiga reclamou em meu nome. Jessica Pearson está praticamente agindo como a segunda dona da casa. Como você aguenta isso? Sorri. Por que eu deveria me preocupar? É apenas um método de baixo custo para gerenciar subordinados. Existe um termo na internet que descreve isso perfeitamente. Isso se chama cooptação do capital sexual. Enquanto Charles estava no mar para um retiro de integração com sua equipe, eu tinha acabado de terminar o jantar em casa com nossa filha. As notificações de mensagem da minha melhor amiga, Emma Miller, começaram a tocar incessantemente. Uma dúzia de fotos inundou minha tela. Uma ligação se seguiu imediatamente. O som abafado das ondas batendo contra o casco vinha pelo receptor. A voz dela estava carregada de raiva. Victoria Hamilton, por que você não veio ao retiro? Essa Jessica está praticamente grudada no Sr. Williams. O marido de Emma é sócio da nossa empresa, e esse retiro foi organizado conjuntamente por ambos os lados. Quanto às fotos, eu já tinha visto elas no Instagram de Jessica. Havia uma que era particularmente gritante. No convés, contra um cenário de céus altos e mares largos. Jessica usava um biquíni amarelo brilhante e transparente, tecido escasso que delineava perfeitamente as curvas das quais ela tanto se orgulhava. Ela se agarrava firmemente ao braço de Charles, enquanto ele envolvia sua cintura, suas peles pressionadas uma contra a outra. Ela erguia uma taça de champanhe, sorrindo brilhante e confiante. Em quase todas as fotos, ela e Charles ficavam sob os holofotes. Parecia que ela era a esposa de Charles. Ela nem sequer se deu ao trabalho de limitar a audiência ou definir para apenas visível para mim. Dessa forma, a seção de comentários estava cheia de elogios e bênçãos em massa. Também serviu para me deixar ver tudo claramente. Ainda assim, por trás dessas fotos tão abertas que beiravam o provocativo, ela escolhia alguns comentários como esposa do chefe certificada e par perfeito, e respondia com uma tentativa fingida de disfarçar. Ai, não fala besteira. Victoria pode ficar brava se vir isso. Eu estava descascando uma laranja para minha filha, Alice Hamilton, para o lanche depois do jantar. O suco respingou, e uma picada aguda e fria de acidez penetrou sob minhas unhas. Naquele mesmo momento, uma mensagem de Jessica apareceu no topo da minha tela. Ela enviou 2 fotos. Uma era a foto íntima. A outra, uma captura de tela da seção de comentários do Instagram. Ela claramente estava apavorada de que eu pudesse entender errado, mas fingiu explicar. Victoria, a brisa do mar estava forte demais. O Sr. Williams só me segurou porque tinha medo de eu perder o equilíbrio. Por favor, não pense demais. Depois que vi as fotos, Charles também enviou uma mensagem oferecendo exatamente a mesma desculpa. Sorri e respondi. Tudo bem.
Fique seguro. Levei um pedaço de laranja à boca e respondi para Emma, com um tom neutro. Até a Alice ir para a faculdade. Não vou me envolver em nenhuma coisa da empresa. Ela gritou indignada em meu nome. Não se envolver? Ela já está agindo como a segunda dona da casa. Lembro que ela costumava ser só uma pequena assistente sua. Agora ela seduz seu marido na frente de todo mundo. Ela acabara de voltar ao país, então havia coisas que ainda não sabia. Por exemplo, o relacionamento entre Jessica e Charles já durava mais de uma década. Soltei uma risada. Emma ficou frustrada com minha falta de reação. Você ainda está rindo? Ela não te respeita nem um pouco. Victoria! Ela estava certa. A mudança de atitude de Jessica em relação a mim seguia um arco claramente visível. Tudo começou com a reverência que ela demonstrou quando entrou na empresa como minha assistente. Depois veio o teste provisório dos limites, quando ela assumiu meu trabalho após minha licença maternidade. Mais tarde, após ajudar a garantir vários grandes projetos, passou a se considerar igual a mim. E, finalmente, durante minha gravidez, quando meu pai faleceu e Charles assumiu o controle total, veio o desprezo descarado e triunfante dela por mim. Limpei as mãos, coloquei o celular na ilha da cozinha e continuei fatiando a maçã no prato. Emma, me conta. Qual é a recompensa mais eficiente e de menor custo para um subordinado, que é ao mesmo tempo ferozmente leal e excepcionalmente capaz? Uma promoção? Um aumento? Opções de ações? Nenhuma das anteriores. Disse suavemente. É mostrar favoritismo a ela. Fazer com que ela se sinta especial, para que sacrifique tudo por você de bom grado. No fim, ela ainda vai achar que foi ela quem ganhou o melhor acordo. Houve silêncio do outro lado da linha. Limpei as mãos metodicamente, fui até o escritório e entreguei a fruta fatiada para Alice, que fazia o dever de casa, e continuei. Eu permiti tacitamente que tudo isso acontecesse. Porque, do ponto de vista da gestão corporativa, essa é a forma mais econômica de controlar um subordinado. Só que Charles sempre acreditou que ele é quem está no controle. Nunca imaginei que um dia me casaria com Charles. Não havia outro motivo. Eu simplesmente não ousava sonhar com isso. Na adolescência, embora tenhamos frequentado a mesma escola internacional, a disparidade de riqueza entre nossas famílias era astronômica. Ainda me lembro da família Williams em seu auge. Em Manhattan, onde cada centímetro de terra vale seu peso em ouro, levava 8 minutos apenas para limpar a estrada particular que dava acesso à propriedade deles. O jardim era mais de 10 vezes maior que o nosso, com estábulos construídos especificamente para cavalos puro sangue. Celebridades e dignitários entravam e saíam pelos portões. Meus pais tiveram que mobilizar diversas conexões apenas para conseguir um convite para um baile da família Williams. Charles era tão deslumbrante, enquanto eu era apenas parte do cenário de fundo do círculo social dele. No entanto, a prosperidade extrema frequentemente é seguida pelo declínio. No nosso segundo ano, devido a mudanças de políticas e repressão regulatória rigorosa em indústrias relacionadas, os bens e contas da família Williams foram congelados da noite para o dia, e o Sr. Williams foi preso. Ex-amigos e parentes se dispersaram como pássaros assustados por um tiro. Pouco tempo depois, a mãe de Charles faleceu de depressão. Quando todos o evitavam como se fosse uma praga, vendi o presente que minha tia me dera de aniversário, uma bolsa Kelly. Juntei 300 mil para pagar a mensalidade dele no exterior. Ele ficou surpreso, sorri e disse a ele: Eu me inscrevi na mesma universidade que você. Ainda seremos colegas de classe no futuro. A implicação era que eu poderia continuar ajudando-o. Mas para um adolescente, orgulho é tudo. Com os olhos vermelhos e o pescoço rígido, ele declarou: Eu vou te pagar. Depois disso, ele pegou dinheiro emprestado de outras pessoas e conseguiu terminar a faculdade, trabalhando para pagar os estudos. Ah, e ele não deixou nada disso impedi-lo de namorar comigo ao mesmo tempo. No ano em que nos formamos, ele conseguiu juntar os 300 mil e me reembolsou, com juros. Infelizmente, depois de quitar a dívida, Charles ficou sem nada. Ele sabia que queria se casar comigo. Meus pais, naturalmente, desaprovavam. Mas Charles era esperto. Embora sua família tivesse caído em desgraça, o gosto e a sofisticação cultivados durante os anos de privilégio permaneceram. Ele conhecia vinhos finos, jogava golfe, era impecavelmente educado na vida pessoal e perspicaz e decisivo nos negócios. Ele conseguiu vários clientes importantes para a empresa do meu pai com bebidas e jogos de cartas. Eventualmente, meu pai cedeu e permitiu que nos casássemos, mas se recusou a abrir mão de qualquer poder real. Mesmo quando ele adoeceu, o controle da empresa permaneceu firmemente em minhas mãos. Agia como um astuto senhor feudal, tratando Charles apenas como seu servo mais capaz. O ponto de virada veio quando engravidei. A saúde do meu pai estava piorando, e os anciãos da família observavam os bens dos Hamilton como lobos famintos. Meu enjoo matinal era severo, drenando minha energia, então não tive escolha a não ser entregar gradualmente os projetos principais para Charles. Charles parecia possuir um talento inato para negócios. Os projetos que ele liderou trouxeram uma lucratividade sem precedentes para a companhia. No entanto, quanto mais brilhante ele ficava, mais ansioso meu pai ficava. Ele queria uma garantia. Uma garantia de que Charles nunca poderia abalar os alicerces da família Hamilton. E assim, depois que nossa filha Alice nasceu, Charles voluntariamente propôs que ela adotasse meu sobrenome, Hamilton. Essa era exatamente a condição que meu pai havia predefinido como troca. Ainda me lembro disso até hoje no hospital.
Charlie segurava nossa filha recém-nascida, falando comigo enquanto eu estava deitada na cama. Seus olhos mostravam humilhação e ambição. A única coisa que faltava era a clareza de sua juventude. Com o rosto pálido, ele disse: Victoria, dediquei tudo à empresa por você e pelos Hamilton. Seu pai deve estar satisfeito agora. Eu entendi. Um homem privado do direito de transmitir seu sobrenome sempre buscaria compensação em outro lugar. Por exemplo, mais dinheiro e mais mulheres. Dei poder a ele e permiti tacitamente que cultivasse seu próprio círculo íntimo. E foi depois disso que ele pessoalmente promoveu Jessica de sua posição de assistente. Até meu pai falecer quando nossa filha tinha 7 anos. Desde o momento em que meu pai faleceu, um certo equilíbrio foi despedaçado para sempre. A era de Charles havia começado. Ou melhor, o que ele achava ser sua era. Ao longo desses anos, me refugiei nos bastidores. Aparentemente, eu estava apoiando meu marido e criando minha filha. Mas na verdade, eu assistia friamente de fora. Observei enquanto Charles implementava reformas drásticas e, passo a passo, empurrava Jessica para a alta posição de diretora. Jessica certamente tinha habilidade. Ela era como uma espada afiada, forjada para Charles, atacando onde ele apontava, sempre vitoriosa. Ela garantiu vários projetos-chave nacionais e internacionais para a empresa, decisiva na mesa de negociações e socialmente habilidosa em jantares de negócios. Ela era sua mão direita mais capaz, sua parceira mais compatível e seu relacionamento mais íntimo. Todo mundo na empresa sabia, exceto eu, a amante da família Hamilton, Victoria. Eu era como uma peça de porcelana de uma era passada, exposta em casa, intocada e ignorada. A ligação de Emma apenas abriu um buraco na janela de papel que todos os outros já tinham visto. Por anos, toda transferência de fundos em comum e cada mudança anormal de pessoal na empresa aparecia na minha caixa de entrada privada como um e-mail criptografado, exatamente no horário toda semana. Desliguei o telefone e olhei para Alice concentrada no escritório. A carreira de Alice no ensino médio estava chegando ao fim, o que também significava: a era de Victoria estava prestes a retornar. Pouco depois que minha filha se formou no ensino médio, chegou a celebração do 30º aniversário da empresa. Tendo retornado à vida doméstica por tantos anos, já havia me acostumado há muito tempo a lidar com assuntos da empresa. Mas para o jantar de gala daquela noite, decidi ir. No momento em que entrei no salão de banquetes no braço de Charles, soube que aquela noite era o show de Jessica. Eu usava um vestido dourado champanhe feito sob medida, elegante e distante. E Jessica, um longo vestido azul, que combinava perfeitamente com a cor da gravata de Charles. Como se fossem eles que tivessem coordenado cuidadosamente como casal. Sr. Williams, Sr. Aviana Davenport e os outros estão esperando há um tempo. Ela entregou uma bebida a Charles com familiaridade, quase ignorando minha presença. Charles deu um tapinha tranquilizador na minha mão, pegou o copo e disse apressadamente: Encontre um lugar para sentar um momento. Preciso ir cumprimentá-los. E então foi conduzido por Jessica para o coração movimentado da festa. Fiquei ali sozinha. Logo, os sussurros ao redor se espalharam como uma maré, completamente sem disfarce. É a esposa do Sr. Williams? De alguma forma, a aura dela não se compara à da Srta. Pearson. Shh! Fale baixo. Mas, sinceramente, olhe para a Srta. Pearson e o Sr. Williams juntos. Agora sim, um casal poderoso, uma combinação perfeita. Reddit, contos e afins. Sim, ouvi dizer que ela está fora do mercado de trabalho há muito tempo. Ela sabe que o Sr. Williams gosta da Srta. Pearson, mas não ousa causar uma cena. Obviamente, a Sra. Pearson passou pelo menos 15 dos últimos 30 anos ajudando o Sr. Williams a construir seu império. Se eu fosse homem, escolheria a Sra. Pearson também. Segurei um sorriso, fingindo que não tinha ouvido nada. Um momento depois, uma jovem com crachá de estagiária, uma taça de vinho na mão e um olhar de adoração fanática nos olhos, caminhou direto em direção a Jessica, só para ser bloqueada na minha frente por um visitante que passava. Ela se desviou impacientemente, franzindo a testa ao encontrar o meu olhar. Olá, senhora. O tom da jovem estava carregado de condescendência. Esta área é para os convidados da mesa principal, para evitar incomodar a senhora Royce. Pearson e os VIPs, pessoas não autorizadas, provavelmente não deveriam ficar aqui. Depois de falar, ela ergueu o queixo na direção de Jessica. Sua tentativa de agradar não poderia ter sido mais óbvia. Jessica avistou a cena, o sorriso nos lábios se aprofundando, mas não demonstrou intenção de me ajudar. As pessoas ao redor estavam todas esperando para me ver passar vergonha. Antes que eu pudesse abrir a boca, a assistente de Charles correu até ele e disse em voz baixa e séria: Rachel Winters, esta é a esposa do Sr. Williams, a Sra. Hamilton. O rosto da estagiária ficou pálido. Ela imediatamente se curvou e pediu desculpas. Charles se virou para mim, sinalizando que estava ciente e iria lidar com a situação. Mas se ele não tivesse passado a última década evitando deliberadamente qualquer menção à família e ao casamento em entrevistas, e reforçando a presença de Jessica dentro da empresa, eu jamais teria sido submetida a tal desrespeito. Ele foi direto até a mesa principal, puxou a cadeira ao lado dele e fez um gesto para eu sentar. Só então percebi o quão bizarra era a disposição dos assentos na mesa principal. Charles estava na cabeceira da mesa, com Jessica e eu sentadas de cada lado dele, formando um triângulo estável, porém desconfortável. Ele desabotoou calmamente a jaqueta e acrescentou, um tanto antinatural:
Não interprete demais isso. Jéssica sempre pega bebidas para mim, então ela está acostumada a sentar ao meu lado. Quando chegou a hora dos discursos, como veterana da empresa, Jéssica foi a primeira a fazer um brinde. Ela ergueu a taça para a multidão, mas seu olhar estava fixo no rosto de Charles. Por mais de uma década, dediquei toda a minha juventude e paixão a esta empresa. E a pessoa que mais quero agradecer é o Sr. Williams. Sua voz falhou levemente, carregada de emoção. Obrigado por me proteger da tempestade e me dar um mundo de oportunidades. Todos esses anos a empresa foi meu lar, e o Sr. Williams foi minha família. Ela deu muita ênfase à última palavra. Todos olharam para mim como se eu fosse o ponto fora da curva. Só então eu olhei para cima, sorrindo para Jéssica enquanto falava. A senhora Pearson colocou isso muito bem. Charles e eu sempre te consideramos família também. Parei. Então mudei o tom, meu sorriso se aprofundando. Assim como toda a nossa família adora a Daisy. Afinal, sentimentos se desenvolvem com o tempo, não é? As bochechas de Jéssica coraram levemente. Daisy? Em qual departamento ela está? O assistente do Sr. Williams sussurrou. Daisy é a gata Ragdoll que o Sr. Williams e a esposa têm. A cor sumiu instantaneamente do rosto de Jéssica. Sorri, levantei meu copo e tilintei suavemente contra o dela. Quando a acolhemos pela primeira vez, ela era miseravelmente magra, esfregando-se em nós, implorando por comida. Agora o pelo dela está liso e ela está bem alimentada, mas às vezes ela arranha o sofá, agindo como se fosse dona do lugar. O ar parecia congelar. Os convidados, que haviam sussurrado momentos antes, agora exibiam uma fascinante variedade de expressões. Queriam rir, mas não ousavam. Charles virou a cabeça bruscamente, perguntando em um raro sussurro frio. Victoria, você realmente precisa humilhá-la num cenário desses? Inclinei a cabeça, fingindo ser uma esposa amorosa, e sussurrei em seu ouvido, pronunciando cada palavra. Sabe, nossa filha já se formou no ensino médio. Ou a glória da última década fez você esquecer de quem realmente está no nome da empresa? É Williams ou é Hamilton? Eu nunca tinha falado palavras duras com ele antes. Essa foi a primeira vez. Ele ficou chocado com minha franqueza. Para garantir um ambiente familiar harmonioso para nossa filha, e para não quebrar a lente cor-de-rosa pela qual ela via o pai, eu sempre mantive silêncio. E para fazer Charles acreditar que minha intenção de voltar à vida doméstica era sincera, ele se esforçava ao máximo pela empresa. Eu nunca tinha estourado a bolha da ilusão que ele havia construído cuidadosamente ao longo da última década. Agora, apenas toquei nela. Charles congelou, o rosto ficando pálido enquanto perguntava. O que você quer dizer com isso? Nada mesmo, não fique tão nervoso. Levantei a voz. Só queria aproveitar esta oportunidade para anunciar que, na próxima semana, vou oficialmente voltar para a empresa. Espero ansiosamente o apoio de todos, então. No momento em que minhas palavras caíram, toda a sala ficou em silêncio absoluto. Jéssica congelou completamente, como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada nela. Uma semana depois. Eu retornei à empresa como vice-presidente. Um título que soava poderoso, mas tinha pouco peso. Eu era responsável pela cultura corporativa, bem-estar dos funcionários e funções parciais de auditoria. Os antigos subordinados do meu pai eram respeitosos e deferentes comigo. Os que estavam sob o comando de Charles mantinham uma distância educada. Tudo parecia harmonioso e pacífico. Mas essa calma, como um sapo sendo fervido lentamente em água morna, não era o que eu queria. Então, usando a desculpa de que nossa filha estava prestes a estudar no exterior, expressei meu desejo de que ela desfrutasse de uma vida familiar completa nesses últimos meses. Era um motivo pelo qual Charles não podia recusar. Charles e eu nos tornamos inseparáveis. Eu ia no carro dele para o trabalho de manhã e voltava com ele à noite. Mesmo quando ele fazia hora extra, eu mandava a secretária pedir o jantar e sentava quieta no sofá do escritório, lendo arquivos para fazer companhia. Jéssica não teve absolutamente nenhuma oportunidade de entrar de forma discreta. Alguns anos antes, quando ela estava em ascensão com seus projetos, teve seus 15 minutos de fama. Naquela época, clipes de suas entrevistas apareciam constantemente no meu feed, especialmente quando perguntavam sobre casamento. Prefiro ser minha própria rainha do que esposa de qualquer um. Uma mulher que usa o útero como moeda de troca é a mais patética de todas. Minha sensação de segurança vem apenas dos dígitos na conta bancária, não das promessas de um homem. Esses trechos viralizaram em vídeos curtos nas redes sociais. Por trás dos momentos de destaque, a seção de comentários fervilhava de elogios fanáticos. Ela é minha porta-voz na internet. É assim que nós, mulheres independentes, deveríamos viver. A senhora Pearson é minha guru espiritual. Agora, isso sim é uma fêmea alfa de verdade. A senhorita Pearson é deslumbrante. Não é à toa que o Sr. Williams a elogia em todas as entrevistas. Não fale besteira, o senhor. Williams tem esposa. Parece que o casamento deles é só fachada. Por um tempo, Jéssica foi intocável sob os holofotes. Suas falas viraram padrão ouro para mulheres que buscavam independência. Com o tempo, internautas nem chamavam mais pelo nome dela, apenas pelo título, a protagonista feminina forte. Mas ultimamente, na sala de descanso ou nos corredores, eu frequentemente vislumbrava essa protagonista feminina forte, com o rosto levemente distorcido de ciúmes e ressentimento.
Parecia que a protagonista feminina forte já não conseguia mais se conter. Alguns dias depois, vários projetos difíceis foram entregues a mim. O objetivo de Charles com esse arranjo era óbvio. Se eu estivesse ocupada, Jessica teria a chance de ficar sozinha com ele. Ao me dar os projetos mais difíceis, Charles também esperava me ver recuar diante da pressão. No entanto, aquilo era apenas o começo para mim. Um dos projetos exigia uma reunião fora da cidade, então precisei liderar uma equipe em uma viagem de negócios para Seattle. Quando fui procurar Charles para assinar a autorização da viagem, Jessica também estava lá. Ele levantou a cabeça e seu rosto normalmente gentil mostrou uma expressão de preocupação. É realmente aceitável você ir sozinha nesse projeto? Antes que eu pudesse responder, Jessica soltou uma risada leve. Ela se apoiou na mesa, fingindo preocupação. Victoria, por que trabalhar tanto? Não é como se o Sr. Williams não pudesse te sustentar. Ela já tinha visto meu lado profissional e afiado no ambiente de trabalho. Mas o ego dela já estava inflado há tempo demais, e ela parecia ter concluído que, depois de anos afastada na vida doméstica, eu me tornara alguém que dependia de Charles. Eu não olhei para ela, apenas sorri levemente. Charles certamente pode sustentar alguém, mas eu prefiro me sustentar. Parei por um instante e completei, com cada palavra bem marcada. Como a senhorita Pearson disse uma vez, como uma refeição pedida pode ser tão boa quanto uma que você mesma conquista? Jessica ficou sem palavras. Vendo Jessica perder o equilíbrio, Charles finalmente assinou os papéis. Depois do jantar daquela noite, meu assistente me fez uma pergunta. Ele parecia preocupado. Presidente Hamilton. Acabou de surgir uma nova regra. Para controlar custos, o padrão de acomodação para todos os executivos em viagens de negócios não pode exceder $3.000 por noite. Olhei para a fatura na mão dele e entendi imediatamente. Era Jessica testando os limites. Não disse nada, apenas assenti levemente. Vendo que eu não reagi com irritação, Raul ficou ainda mais nervoso. Ele baixou a voz. A senhora. Pearson disse que a empresa precisa tratar todos igualmente. Regras são regras, e ela espera que a senhora entenda. Não fique nervoso, eu entendo. Minha voz permaneceu calma e sem variações. Peguei um maço de dinheiro e empurrei junto com a fatura para Raul. Registre conforme as regras, eu pago a diferença. Eu sei que isso colocou você numa situação difícil. Raul congelou. Ele claramente não esperava que uma tarefa que o deixava tenso fosse resolvida com tanta facilidade. Peguei meu café, soprei o vapor com calma, meu olhar sereno. Jovens no ambiente de trabalho frequentemente enfrentam situações difíceis. Eu entendo isso. Volte e informe que foi um sucesso. Quando ele levantou o olhar novamente, seus olhos estavam cheios de gratidão. Ah, obrigado, presidente Hamilton. Raul fugiu do escritório como se estivesse fugindo para salvar a vida. A gratidão em suas palavras não parecia fingida. Jessica queria usar as novas regras para me atacar. Mas no departamento de finanças, sob o diretor, há gerentes de departamento, e sob eles, supervisores. Mas, para um assunto tão pequeno, um grupo de operadores astutos adiou a situação até que realmente enviaram um estagiário para liderar a carga. Inicialmente, eu achava que depois de criar raízes na empresa por mais de uma década, os subordinados de Jessica seriam ferozmente leais. Agora parece que não são nada demais. Em um departamento crítico, corações estão vacilando. $4.000 compraram uma jogada inicial terrivelmente fedorenta. Esse acordo foi um acordo demais. Achei que a Jessica poderia ter alguns truques novos. Eu não esperava que, depois de provar a doçura da última vez, ela nunca se cansasse de usar o sistema de reembolso para dificultar minha vida. Depois, eu descobri. Não era que ela não quisesse usar outros métodos, mas como CFO agora, ela estava familiarizada e era boa em usar esse conjunto de regras. Então ela gostava de ficar na zona de conforto, usando essas táticas mesquinhas para me irritar. Por enquanto. Eu havia negociado com sucesso 3 projetos. Viajei em 3 viagens de negócios. Contando os adiantamentos e os reembolsos que cobri, já era quase $100.000. Isso já era o suficiente. Decidi dar um presente de volta para ela. Gastei demais o adiantamento para entreter clientes na semana passada. Entre os materiais de reembolso que enviei, havia alguns recibos informais. E claro. Esperei meio mês, mas o dinheiro do reembolso nunca chegou. À tarde, aproveitando o horário em que o escritório estava mais cheio, fui ao departamento de finanças. O gerente responsável se chamava Lopes. Ele parecia estranho. Não me segurei e fui direto ao ponto. David Lopes, aquele reembolso pela minha viagem à Itália, totaliza menos de 50 mil e está aqui há quase um mês. Ele congelou por um segundo, depois colocou um sorriso falso, me enrolando. Eu só... muito ocupado agora. Eu também estou ocupada, o interrompi. Mas não faz sentido ganhar dinheiro para a empresa pagando do meu próprio bolso, né? Eu achava que nos conhecíamos bem o suficiente para guardar rancor. Ou você está agindo assim para extravasar a raiva de outra pessoa? Perguntei diretamente, meu olhar claro e inocente. David imediatamente ficou tenso, parecendo ter um remédio amargo para engolir, mas não conseguia falar. Ah, qual é? Como isso pode ser? O departamento financeiro ficou instantaneamente em silêncio. Ninguém olhou para cima, mas todos estavam abalados. Um momento depois, Jessica chegou, os saltos batendo. Ela usava um chale Hermès sobre os ombros, braços cruzados, postura composta.
Ela deve ter esperado há um tempo também. Jéssica segurava meus recibos, um sorriso escondendo uma adaga. Diretora Hamilton, receio que você não trabalha há tanto tempo que ficou fora do circuito. Sem papel timbrado, sem selo oficial. É difícil dizer se são reais ou falsos, então o setor financeiro não pode processá-los. Esse comentário fez parecer que eu era quem estava fazendo exigências irrazoáveis. Não foi isso que me disseram antes da viagem. A política de reembolso afirma claramente que despesas em dinheiro são permitidas para entretenimento no exterior, e recibos informais são permitidos até certo limite em circunstâncias especiais. Ela encontrou meu olhar. Como você disse, isso foi antes da viagem. A política mudou na semana em que você esteve fora. Foi aprovada em reunião. Ela deliberadamente desacelerou o discurso. Agora, recibos informais são considerados não verificáveis, então não é uma opção. Eu retruquei. Então, o que você está dizendo é que para provar a autenticidade do recibo, eu deveria ter registrado uma empresa para o chefe local de leitões assados e gravado um selo oficial ali mesmo? Tem que haver um limite para o quanto você incrimina alguém, certo? Jéssica inclinou a cabeça, ainda de braços cruzados, e zombou no meu ouvido sussurrando. Pare de se debater, diretora Hamilton. A pessoa que te incrimina já sabe exatamente o quão inocente você é. Mudei de assunto perguntando de volta. Ah, é? Então não é mais um caso de todo mundo torcer para que eu consiga o projeto? Ela parecia ter ouvido uma piada. Diretora Hamilton, essa foi uma oportunidade que a empresa lhe deu. Se você não quiser fazer isso, há muitos outros dispostos. Era essa a linha que eu estava esperando. Tudo bem. Fiquei ereto, olhando para ela. Então a senhorita Pearson pode encontrar essas pessoas dispostas. O projeto na Itália vai ser licitado na próxima semana, e eu tenho todos os documentos. O rosto de Jéssica mudou instantaneamente. Ela finalmente percebeu que esses recibos não conformes eram isca que eu havia jogado fora de propósito. Ela olhou ao redor inconscientemente, percebendo de repente por que eu tinha ido direto ao departamento financeiro, em vez do escritório dela. Naquele momento, muitos pares de olhos estavam fixos nessa farsa. Ela ficou em silêncio por um momento, tentando recuar. São duas coisas diferentes. Como são duas coisas diferentes? Você só quis dizer que eu não preciso mais trabalhar nesse projeto. Eu não dei uma saída para ela. Olha só, não quero mais o reembolso. Considere que é meu presente para todos os acionistas no jantar. Quanto aos clientes e ao projeto na Itália, você pode encontrar alguém mais qualificado. Com isso, me virei e fui embora. O motivo pelo qual o projeto Itália estagnou por tantos anos não foi por outra coisa. Foi simplesmente porque meu pai havia falecido, e a renovação do contrato bateu em um muro. O valor total deste projeto ultrapassou 100 milhões. Se Charles ousasse dizer que não queria esse pedaço gordo de carne, estaria afogado no saliva daqueles anciãos conservadores no dia seguinte. Não foi por falta de tentativas ao longo dos anos. Até o próprio Charles já havia batido em um muro repetidas vezes. Alguns anos atrás, Jéssica levou um time para a Itália e acampou por um mês, mas nem conseguiu um encontro cara a cara com o sócio responsável. Garantia a sociedade e, naturalmente, os acionistas ficaram satisfeitos. Mas, dado o lado competitivo de Jéssica, ela provavelmente já estava fervendo de ciúmes. Voltei para o meu escritório e me recostei confortavelmente na cadeira, esperando a situação se desenrolar. Logo. Reddit contos e afins. Charles entrou no meu escritório. Nem olhei para cima, mantendo uma expressão séria enquanto martelava no teclado. Estou ocupada, não há tempo. Charles perguntou com um sorriso. Com o que você está ocupada? Minesweeper. Oh, desde quando o Minesweeper é tão avançado a ponto de precisar de um teclado? Havia um tom de provocação em sua voz. Ops. Fiquei tão envolvida com meu triunfo que me empolguei. Eu deveria ter clicado o mouse agora há pouco. Charles perguntou. Se a diretora Hamilton está livre agora, você me faria a honra de uma conversa? Parei o que estava fazendo e olhei para ele. Sobre o que você quer conversar? Charles pegou minha mão e a acariciou suavemente. Jéssica veio correndo até mim, chorando desalmadamente. Por apenas algumas dezenas de milhares? Vale mesmo a pena? Dando tanto trabalho para ela no departamento financeiro, como ela vai manter a cabeça erguida diante dos subordinados agora? Puxei a mão para trás e peguei um lenço umedecido. Limpei meus dedos um a um com cuidado meticuloso, dizendo friamente. É assim que estamos vendo isso? E esse é realmente o principal motivo de você ter vindo me ver? Ele claramente tinha vindo pelo projeto. Charles ergueu as mãos em um gesto de rendição. Foi erro meu. Que tal isso? Você continua comandando o projeto Itália. Quanto ao reembolso, 3 dias não, em 2 dias, o dinheiro estará na conta. Fechado? Fechado. Mas a Jéssica tem que me pedir desculpas. Recebi o pedido de desculpas da Jéssica, exatamente como eu queria. O projeto Itália também foi um enorme sucesso. Com isso, conquistei uma legião de apoiadores, incluindo diretores e acionistas que antes haviam apostado contra mim. No banquete de celebração, Charles estava em alta. Depois de algumas rodadas de bebidas, ele me chamou de lado. Jéssica se sentiu injustiçada da última vez, mas ela só estava tentando fazer o melhor para a empresa. Havia uma agenda oculta em suas palavras. O trabalho de encerramento do projeto Itália é pesado. Jéssica tem experiência.
Por que não deixá-la entrar na equipe para aliviar um pouco do seu peso? Girei minha taça de vinho, o líquido escarlate grudando nas laterais em um arco lento. Desde quando minha equipe de projeto precisa que ela divida a carga? Diretora Hamilton, olhe para o quadro geral. Charles deu um tapinha no meu ombro. É tudo pela companhia. Ter mais um nome nos créditos parece bom para todos. Para ser direta, ele só queria roubar o crédito. Ele queria dar metade do crédito do projeto na Itália para a Jessica para acalmar o ego dela e conter minha influência crescente na empresa. Além do envolvimento romântico deles, só havia um motivo para ele se importar tanto com os sentimentos de Jessica. Jessica tinha muita sujeira sobre ele. Nesse caso, eu começaria cortando ela. Soltei uma risada fria e bati meu copo no chão. Ela pode entrar. Mas todas as decisões são minhas e só minhas. Ela pode ouvir e trabalhar, mas não tem permissão para ter uma opinião. Charles imediatamente colocou um sorriso no rosto. Claro, claro. 3 dias depois, Jessica se mudou para o escritório do Projeto Itália em velocidade relâmpago. A eficiência das nomeações executivas foi certamente impressionante. Tenho que admitir, Charles, e por extensão Jessica, exerciam uma influência significativa naquele momento. Ela patrulhava o gramado como se fosse dona do lugar, queixo erguido, olhos incapazes de esconder sua arrogância. Ignorei a exibição dela. Uma semana depois, na reunião de estratégia do grupo, apresentei um novo projeto. A licitação abrangente para o West Side Innovation District. Esse era um prêmio muito cobiçado. Quem conseguir o prêmio seria o melhor jogador do ano. Os olhos de todos brilharam. Olhei para a Jessica e sorri. Senhorita Pearson, suas capacidades são excepcionais. Vou colocar você no comando total desse novo projeto. O sorriso congelou no rosto de Jessica. Ela estava buscando o crédito por encerrar o projeto K. Isso foi inesperado. Nosso relacionamento certamente não tinha descongelado o suficiente para eu entregar a ela um bife tão suculento em uma bandeja de prata. Ela estava desconfiada, mas não conseguia entender qual jogo eu estava jogando. Mas como eu a elogiei na frente de todo mundo, ela não teve escolha a não ser aceitar com um sorriso. E certo. Obrigado pela confiança, presidente Hamilton. Ela aceitou entre dentes cerrados. Ela achou que eu só queria deixá-la de lado do projeto K. Mal sabia ela que o verdadeiro show estava apenas começando. Jessica perdeu o projeto do West Side Innovation District, que estava tão determinada a vencer. O motivo? Outra empresa havia apresentado uma oferta maior. Normalmente, isso não seria um problema, mas a oferta deles foi exatamente 0,3% maior que a nossa. Uma margem finíssima, mas suspeitosamente precisa. Isso indicava uma alta probabilidade de que nossas informações sobre a licitação haviam sido vazadas. A principal suspeita era Jessica. E enquanto ela estava sentada ali, o que passava pela sua mente? Ela provavelmente estava pensando que ela não fez isso. No entanto, do começo ao fim, só ela e Charles sabiam o preço anunciado naquela proposta. Ela também sabia perfeitamente, neste casamento que existia apenas de nome. Charles estava lutando comigo pelo controle da gestão. Sua aliança com Carlos era quase inquebrável. Ele não cortaria sua própria mão direita em um momento tão crítico. Ela olhou para Charles, mas ele não encontrou seu olhar. O que a aguardava era um interrogatório pelo conselho e pelo departamento de auditoria. Ah, e eu também tinha trazido 2 advogados profissionais. Quando o gerente de auditoria terminou o questionamento de rotina, o advogado perguntou claramente: Senhorita Pearson, você teve algum contato privado com o pessoal da empresa rival recentemente? Jessica começou a entrar em pânico. Ela cerrou os punhos, pronta para negar. Mas então, ela olhou para cima e me viu sentada à sua frente, braços cruzados, sorrindo calmamente. Ela entendeu. Tudo fez sentido. Por que fui tão gentil ao entregar esse projeto para ela? Por que seu ex-namorado, que trabalhava na equipe de projeto da empresa rival, de repente entrou em contato com ela? Por que Nathaniel Blackwood segurou sua mão, dizendo que logo poderia pagar uma casa, e implorou por reconciliação? Nathaniel realmente podia pagar uma casa agora. O preço era a destruição do futuro dela. Uma semana antes do início do concurso, pedi para a Emma rastrear Nathaniel. O homem inicialmente achou que Jessica havia terminado com ele porque não podia pagar uma casa em Manhattan. Emma mostrou a ele as propriedades em nome de Jessica. Uma delas havia sido comprada enquanto ainda estavam juntos. Cético, mas abalado, Nathaniel foi confrontar Jessica. Essa reunião selou o destino de Jessica. Jessica levantou os olhos para encontrar os meus por um longo momento, finalmente falando calmamente. Sim. Um leve movimento percorreu a sala de conferências. Um pequeno sorriso brincava nos meus lábios. Ela é inteligente. Ela sabia que, já que eu tinha tomado a iniciativa, devia estar totalmente preparada. Ela não teve escolha, a não ser aceitar a derrota. Ela tentou uma última luta. Conheci o Sr. Blackwood da equipe do outro projeto, mas isso foi um encontro puramente privado. Nossa conversa não tocou em nenhum assunto da empresa. Nunca traí os interesses da empresa. Certo, entendemos. O advogado finalmente confirmou. Essa é sua declaração completa? Sim. O gerente de auditoria então anunciou. Dado o valor significativo do projeto e a complexidade da situação, decidimos suspendê-la temporariamente, enquanto a investigação ocorre. Durante esse período, por favor, permaneça acessível. A empresa reserva-se o direito de adotar ações judiciais.
Tudo bem. Ela balançou ao se levantar. Posso ir agora? Todos os olhares se voltaram para Charles em uníssono. Sr. Williams, ela perguntou. Charles, que estivera em silêncio o tempo todo, assentiu de forma imparcial. Quando Charles e eu voltamos ao escritório dele, Jessica estava lá. A mulher profissional normalmente composta agora tinha os olhos vermelhos, alguns fios de cabelo grudados desordenadamente no rosto, um desastre total de choro. Ao ver Charles, ela avançou sobre ele como uma pessoa se afogando agarrando um canudo, ignorando completamente minha presença. Eu não fiz isso. Não sei como vazou. Talvez tenha sido só uma coincidência. Charles, você acredita em mim, não acredita? Charles ficou em silêncio. Ela ainda tentou explicar. Eu sempre guardei a proposta no cofre, nunca a deixei espalhada. De repente, ela se virou para mim, forçando uma aparência de calma. O mais importante agora é descobrir quem abriu o cofre, quem viu a proposta. Ela enxugou as lágrimas, se aproximou de mim, com um tom cruel. Alguém deve ter tido segundas intenções. Vou puxar as imagens de vigilância agora. Vou investigar. Ela se virou, prestes a sair correndo. Nem perca tempo investigando. Charles falou de repente, sua voz decidida. Jessica congelou no lugar. Ela perguntou a voz trêmula. O que houve? Você também não acredita que fui incriminada? Respondi calmamente. Ele acredita em você. Ela virou a cabeça rapidamente. Dei um leve sorriso e disse em voz baixa. Porque quem te incriminou sabe melhor do que ninguém o quão inocente você realmente é. Essas palavras, como uma agulha invisível, perfuraram instantaneamente todas as emoções voláteis de Jessica. Seus soluços e acusações cessaram abruptamente. Ela deve ter lembrado. Não faz muito tempo, no departamento financeiro, ela disse exatamente a mesma coisa para mim. Então, era isso. Engolir minha raiva naquele dia não foi fraqueza. Foi guardar pontuação. Então hoje foi uma emboscada meticulosamente planejada que eu tinha preparado para ela. Quando a percepção surgiu, ela se virou para confrontar Charles. Charles, o que ela quer dizer? Diga alguma coisa! O silêncio de Charles fez com que a resposta mais impossível se formasse em sua mente. Não foi você, Charles. Ela sacudiu o braço dele incansavelmente. Definitivamente não foi você, né? O homem permaneceu em silêncio. Claro, ele não conseguia falar. Como poderia contar isso para Jessica, depois de eu ter exposto o encontro dela com o ex-namorado? Meu advogado estava no escritório dele. Claramente expostos diante dele estavam os registros de transações da empresa de fachada que Charles e Jessica haviam criado por canais internacionais, junto com evidências de cada transferência de fundos. A escolha que dei a ele foi simples. Ou ele a solta para se salvar, saindo ileso. Ou é destruição mútua assegurada, e ele enfrenta pena de prisão junto com Jessica. Entre mais de uma década de afeto e a riqueza ao seu alcance, hesitou por apenas 3 segundos. Charles, como você pôde? De que adianta isso? Você não disse que poderíamos nos casar se aguentássemos mais alguns anos? Charles abaixou os olhos e zombou. Como eu já sabia de tudo, ele não precisava mais esconder nada de mim. Ele virou o jogo descaradamente contra ela. Se você não estivesse se envolvendo com seu ex-namorado. Antes de conhecê-lo, você não sabia que ele fazia parte da equipe de projeto de um concorrente? Jessica sabia muito bem. Ela era tão inteligente, inteligente o suficiente para ser arrogante. Então, quando Nathaniel quis baixar as defesas de Jessica, usou a desculpa de ajudá-la a garantir o projeto como pretexto para o encontro deles. Jessica achava que Nathaniel ainda estava preso a ela. Ela achou que, se despejasse um pouco de informação, talvez pudesse reduzir ainda mais os custos do projeto. Afinal, antes de assumir esse projeto, ela era a CFO. Gastar dinheiro demais da empresa partiria o coração dela. Além disso, todo mundo sabia que esse era um projeto que eu tinha entregue a ela. Mesmo que tivesse sucesso, não poderia facilmente reivindicar o crédito. Mas se ela controlasse custos além do esperado, ao menos poderia executar isso lindamente e marcar um ponto contra mim. Mas o que ela não esperava era isso. Ele tinha segundas intenções. Jessica trabalhou muito, dedicando-se à empresa. Para Charles, ela permaneceu solteira por anos. E hoje, tudo estava arruinado. Pare de lutar. Charles deixou essas palavras para trás e foi embora. Mas claramente, Jessica não tinha intenção de partir. Ela virou a lança de volta para mim, a voz aguda de agitação. Victoria, você não tem vergonha? É divertido jogar como casal feliz para você? Claramente não há mais amor, então por que insiste em se agarrar ao título de esposa dele? Ela deu um passo mais perto, cheia de relutância e maldade. Você estava indo muito bem em casa, por que teve que voltar? Você sente uma verdadeira sensação de realização ao me mirar, não é? Mas deixe-me dizer, mesmo que eu vá embora, haverá inúmeras outras Jessica Pearsons. Charles nunca mais vai te amar. Observei ela em silêncio até que ela gritasse até ficar rouca, então balancei a cabeça lentamente, revelando um leve sorriso que beirava a pena. Um sentimento de realização? Te mirando? Soltei uma risadinha suave. Peguei o café na mesa que já estava frio há muito tempo e o girei delicadamente. Jessica, você se superestima e me subestima. Minha voz era suave, mas atingiu seu coração como um martelo. Voltei para a companhia simplesmente para recuperar o que me pertence. E você?
Você nunca foi meu alvo. Levantei-me e fui até ela, encontrando seu olhar com olhos calmos. Você pode não acreditar, mas como meu pai, eu valorizo o talento. Te dei 12 anos para brilhar e provar seu valor nesta empresa. Você realmente achou que eu não sabia do seu caso com Charles? Dei um passo à frente, baixando a voz. Nunca me importei com seus jogos mesquinhos. Eu permiti porque você era valiosa. Eu permiti que Charles brincasse porque ele também era valioso para a companhia. O lucro que vocês dois geraram para a empresa superou em muito os pequenos incômodos que me causaram. Poderíamos ter coexistido pacificamente, até você tentar reivindicar seu território como se fosse dona da casa. Você foi quem me provocou. Observei suas pupilas contraírem, depois dei um passo para trás, meu tom carregando um arrependimento controlado. Então, por mais que me doa, tenho que te deixar ir. Ela parecia ter sido drenada de toda a força, mas ainda se agarrava ao último resquício de dignidade. Seus lábios tremiam, e ela cuspiu as palavras com firmeza. Você não precisa me deixar ir. Estou pedindo demissão. Ter essa consciência é o melhor. Assenti, me recostei na cadeira e entrelacei os dedos, assumindo uma postura de negociação. Mas antes de você ir, temos uma conta que precisamos acertar. Abri uma gaveta e empurrei um arquivo para ela do outro lado da mesa. As coisas que Charles te comprou ao longo dos anos e o que você tirou da empresa abusando da sua posição, tudo precisa ser devolvido. Ela arregalou os olhos em descrença, como se estivesse ouvindo algum conto de fadas absurdo. Do que você está falando? Que dinheiro? Trabalhei com dedicação, ganhei meu próprio dinheiro e o gastei. Tudo era aberto e transparente. Aberto e transparente? Me inclinei um pouco para a frente, perguntando devagar, palavra por palavra. Ah, então sabia que todas as ações que Charles detinha desde a morte do meu pai eram apenas faz de conta? Sua expressão congelou. Ele é acionista principal só no nome, parece que tem controle gerencial, mas na realidade só recebe um salário fixo por ano. Vi o choque no rosto dela. Claramente ela não fazia ideia. Um apartamento térreo na Marina em Manhattan. Levaria 20 anos de trabalho para ele pagar por isso. E mesmo assim, ele comprou 3. O rosto de Jessica começou a empalidecer, os lábios tremendo silenciosamente. Não dei chance para ela respirar. Continuei. Vocês dois usaram canais de mercado internacional para montar uma pequena empresa de fachada legal. Nos últimos 3 anos, você transferiu pelo menos 9 dígitos para fora do país. Por que você não me ajuda a fazer as contas? Isso é razoável? É legal? Você é CFO há tantos anos. Você saberia melhor, não é? Ela nunca imaginou que a rota de fuga perfeita que haviam planejado tão meticulosamente, o ninho de amor e o tesouro que tinham construído com tanto cuidado para sua nova vida, aos meus olhos não passava de um castelo de areia transparente. Ela quis discutir, mas não conseguiu dizer uma única palavra. Acrescentei calmamente, meu tom tão casual como se estivesse discutindo o clima. Ah, não se preocupe. Mesmo sendo tudo propriedade conjugal, não sou tão irracional assim. Basta devolver os itens mais caros. Você pode deixar as joias e bolsas abaixo de 10 mil. Considere isso uma indenização por mais de uma década de trabalho árduo. E mais uma coisa. Olhei para ela uma última vez, meu sorriso gentil, mas minhas palavras carregadas de veneno. E nem pense em usar segredos para ameaçá-lo ou a mim. Cuidado para não se enroscar nisso. Eu vi claramente. O sangue esvaía de seu rosto, centímetro por centímetro, até restar apenas um cinza mortal. No dia do baile de debutantes da minha filha, bem na frente de Charles, transferi formalmente as ações que meu pai havia reservado para Alice para seu nome. No restaurante. Alice ergueu seu suco, seus olhos se curvando em um sorriso. Obrigada, mãe. Sorri e tilintei meu copo contra o dela. Você deveria agradecer ao pai também. Papai trabalhou duro mantendo essas ações para você todos esses anos. Pronunciei essas palavras com particular clareza. Alice entendeu imediatamente, virando-se para dar a Charles um sorriso doce. Valeu, pai. E, por favor, continue gerenciando bem a empresa para mim, até eu assumir oficialmente. A luz quente do sol caía sobre seu rosto. Para um estranho, parecíamos uma família tão feliz e perfeita de 3. A única falha na paisagem era o sorriso de Charles, que parecia pior do que uma careta de dor. Ele mexeu rigidamente os cantos da boca, largou os talheres e se desculpou para ir ao banheiro. Pouco tempo depois, meu celular vibrou com uma mensagem dele. Saia um segundo. Levantei-me e o encontrei no final do corredor. Ele estava encostado, abatido, contra a parede fria. O rosto que antes estava cheio de bom humor, agora continha apenas quebra e resignação. Jéssica foi expulsa, as ações transferidas, direitos de gestão recuperados, e você até invadiu meu esconderijo secreto. Ele riu de forma autodepreciativa, virou-se para me olhar, a voz rouca. Victoria, acaba com meu sofrimento. O próximo passo é o divórcio, desde o incidente. Continuei gentil e educada com ele, não diferente da Victoria do passado. Ele, por outro lado, não estava acostumado. Reddit contos e afins. Ele virou a cabeça para me olhar. Seus olhos continham quebra, impotência e uma mistura de inúmeras outras emoções, fazendo-o parecer um tanto desolado. Inexplicavelmente, isso me lembrou do ano em que a família Williams faliu, e daquele garoto de olhos vermelhos que se recusava a abaixar a cabeça. As pessoas iam e vinham pelo corredor, a iluminação era turva.
Quando eu ia falar, uma convidada indesejada entrou cambaleando. Jessica segurou o abdômen inferior, olhando para Charles com olhos cheios de lágrimas, como se estivesse segurando um canudo. Charles, anunciou com a voz trêmula, aparentemente pronta para uma última aposta. Estou grávida. Os olhos de Charles se arregalaram em descrença. O que você disse? Charles achou que tinha ouvido errado. Olhei para Charles com surpresa fingida, embora os cantos da minha boca se curvassem em um arco imperceptível, minha voz clara. É por isso que você quer se divorciar de mim, marido. Um lampejo de surpresa e alegria cruzou instantaneamente os olhos de Jessica. Charles balançou a cabeça sem expressão. Não, eu também acabei de descobrir. Achei que você queria se divorciar de mim para criar o filho de outra pessoa com ela. Como assim, filho de outra pessoa? Charles, este é seu filho. Eu não estive com mais ninguém, e você nunca usa proteção. Então como pode negar isso? Charles ficou abalado, tonto por ela, incapaz de pensar em uma resposta por um momento. Caí na risada, quebrando esse impasse absurdo. Meu Deus! Charles, o que há de errado com você? Você, na verdade, não contou para ela que fez vasectomia há muito tempo. Causar um mal-entendido e fazer a senhorita Pearson correr por aí procurando um pai para o filho, como deve ser difícil para ela. Você realmente não tem coração. Isso mesmo, quando dei à luz a Alice. Para tranquilizar meu pai, Charles fez duas coisas. Uma delas foi concordar que nossa filha ficaria com meu sobrenome. A outra foi fazer uma vasectomia. Uma irreversível. Porque naquela época, ele me amava. E ele achava que eu também o amava. No momento em que as palavras saíram dos meus lábios. A surpresa, esperança e loucura no rosto de Jessica se despedaçaram instantaneamente em um vazio. Ela oscilou à beira do colapso, até que todas as emoções explodiram em um grito histérico. Eu não conseguia dizer se ela estava xingando ele ou a si mesma. Você é um lixo absoluto. Charles queria o divórcio. Ele achava que, depois que Jessica expusesse todos os escândalos feios, o divórcio seria o julgamento final que ele me imporia. Ele estava errado. O divórcio estava fora de questão. Eu não podia dar a Charles a liberdade que ele desejava. O divórcio significaria que ele ficaria com uma parte dos bens dos Hamilton. Pode até abalar a opinião pública. Além disso, meu pai passou tantos anos cuidando dele. Meu pai demorou muito para esculpir um diamante bruto no que ele é hoje. Um Charles que conhece todos os aspectos do negócio Hamilton, domina as regras do mercado e cria o máximo valor para a família. Agora, essa obra-prima acabou de ser polida até a perfeição. Como eu poderia deixar ir tão facilmente? O preço da traição dele não é me perder. É trabalhar para mim e para minha filha, a única herdeira dos Hamilton, para sempre, usando o resto da vida para retribuir sua antiga ambição e ganância. Além disso, Alice ainda não está casada. Minha filha é o futuro no qual derramei meu coração e alma. O currículo dela deve ser impecável, sua origem familiar deve ser impenetrável. Não vou permitir que, quando ela conhecer um garoto de quem goste no futuro, tenha que explicar que vem de uma família quebrada, de pais divorciados. Não permitirei que ninguém use o rótulo de pais divorciados para especular sobre seu caráter ou atacar suas vulnerabilidades. O que quero dar a ela é uma família sólida, completa e feliz. Eu vou suportar as partes infelizes por ela. Pais que dão tudo de si, só por ela, e só para ela. Minha mãe, aproveitando o sol e as praias de Bora Bora, soube dessa farsa e me ligou. Eu te avisei na época, mas você não quis ouvir. Você só tinha que escolher o Charles. Se você tivesse escolhido alguém de uma família de igual posição, nada disso teria acontecido. Olhei pela janela. A luz do sol estava perfeita, a brisa suave. Sorri. Mãe, a vida não é feita de e se, né? Não é minha culpa. Eu só queria manter os ativos nas mãos dos Hamiltons. Olha como está bom agora. Casei com ele, tive uma filha, e agora ele pode trabalhar duro para os Hamiltons para sempre. O silêncio caiu do outro lado da linha. Acariciando a foto da minha filha na tela do meu celular, acrescentei suavemente. Além disso, os homens são praticamente todos iguais. Como tive que escolher um, naturalmente tive que escolher um que agradasse aos olhos. Caso contrário, como minha Alice poderia ter um rosto tão bonito? O tempo é o maquiador mais brilhante. Pode amenizar as feridas mais profundas e esconder as verdades mais feias. 5 anos se passaram desde aquele confronto que quase me pregou ao pilar da vergonha. Ponto de vista de Charles. Nesses 5 anos, passei de presidente da empresa de volta a funcionário de alto nível. Victoria não se divorciou de mim. Ela simplesmente escolheu uma forma mais digna de me aprisionar nessa gaiola dourada chamada família. Ainda moro no distrito de vilas mais exclusivo de Manhattan, dirigindo os carros de luxo mais recentes. O Patek Philippe no meu pulso é atualizado todo ano. Mas apesar de tudo isso, nada disso sou realmente eu. Em todo evento público, Victoria segura meu braço, sorrindo com perfeita graça. Para o mundo exterior, continuamos sendo o modelo perfeito casal. Mas eu sei a verdade. Tudo é mentira, porque Victoria ainda insiste em dormir em camas separadas como antes. No passado, pelo menos eu tinha a Jessica, mesmo já envelhecendo. Como homem, eu ainda tenho necessidades. Minha insônia está piorando. Sempre que as noites se tornam insuportáveis, me pego repetindo o passado sem parar. Tentando identificar exatamente onde errei. Talvez tenha sido desde o começo. Subestimei a paciência e a profundidade da Victoria.
Achei que uma década de vida doméstica havia suavizado suas arestas e a transformou em uma peça inofensiva de porcelana preocupada apenas com as notas da nossa filha e chá da tarde. Eu estava errado. Ela não é porcelana. Ela é uma espada escondida na bainha, e fui eu quem lhe deu um motivo para sacá-la. Agora, essa espada tem outro mestre. Nossa filha, Alice, se formou como a melhor da turma na Ivy League e entrou na empresa, começando do zero. Todo mundo sabe que isso é só uma formalidade. Victoria está abrindo caminho para sua herdeira da forma mais segura possível. Alice é muito parecida com a mãe, especialmente aqueles olhos, sempre com um leve sorriso, mas impossível de decifrar. Ainda assim, ela possui uma vitalidade e acessibilidade que Victoria não tem. Ela se agarra ao meu braço, agindo mimada, me chamando docemente de pai, enquanto pede conselho sobre seus projetos. Nesses momentos, quase caio na ilusão que talvez, através da minha filha, eu pudesse recuperar um pouco de dignidade e valor como pai. Comecei a observá-la mais de perto, não só no trabalho, mas também na vida pessoal dela. Eu dizia a mim mesmo que era só uma preocupação de pai, até o dia em que vi um reflexo do meu eu anterior. O primeiro projeto que Alice assumiu foi o ecossistema de casas inteligentes recém-desenvolvido pela empresa. Para isso, ela reuniu uma equipe incrivelmente jovem. Estava cheia de gênios da tecnologia que ela havia recrutado de universidades e concorrentes de ponta. 2 deles se destacavam acima dos demais. Um deles foi Ethan Miller, doutor em ciência da computação de uma universidade de ponta. Ele era um prodígio em algoritmos, mas socialmente desajeitado e reservado. O outro era Ryan Taylor, um gerente de projetos que retornou do Vale do Silício. Ele era alegre, extrovertido e brilhante em integração de recursos e trabalho em equipe. Notei que Alice prestava atenção especial a esses 2 jovens. Naquela tarde, passei pela sala de descanso. Através da divisória de vidro, vi Alice entregando uma xícara de café para Ethan. Ela inclinou a cabeça, ouvindo Ethan explicar nervosamente um problema técnico, seu olhar focado e terno. Ethan, eu sei que esse modelo é difícil. Sua voz era leve como uma pena. Mas acredito que você consegue. Não importa o que os outros digam. Para mim, você é a pessoa mais especial. Você entende o que eu quero dizer, né? O rosto de Ethan ficou vermelho num instante, e um brilho surpreendente explodiu de seus olhos antes opacos. Ele assentiu vigorosamente, segurando o laptop como um cavaleiro recebendo uma medalha de honra, e saiu apressado. Fiquei paralisado no lugar, uma sensação indescritível de familiaridade me invadindo. Aquele olhar, essa parcialidade distinta. Essa frase, você é o mais especial. Parecia que alguém já tinha dito essas palavras para mim. 2 dias depois, a empresa realizou seu retiro trimestral de integração em um resort nos arredores da cidade. Perto da fogueira, após o banquete, presenciei uma cena semelhante mais uma vez. Desta vez, o alvo era Ryan. Ele parecia um pouco desanimado por causa de um problema com um fornecedor, sentado sozinho em um canto. Alice se aproximou com 2 taças de vinho e sentou-se ao lado dele. O que houve? Por que essa cara triste? Ela provocou em tom leve. Deixar um pequeno revés te derrubar? Ryan deu um sorriso amargo. Senhorita Hamilton, não lidei bem com isso dessa vez. Não. Alice balançou a cabeça, seu olhar parecendo excepcionalmente sincero em meio às chamas dançantes. O fato de este projeto ter avançado tanto é principalmente seu crédito. No meu coração, ninguém pode te substituir. Este time não pode funcionar sem você. E eu também não. Ela bateu o copo no de Ryan, inclinou a cabeça para trás e bebeu tudo de uma vez só. Ryan a encarou sem expressão, a tristeza nos olhos desaparecendo instantaneamente, substituída por um brilho complexo misturado com gratidão, admiração e um certo tipo de afeto. Meu coração afundou abruptamente. Finalmente percebi de onde vinha essa sensação de familiaridade. Anos atrás, usei exatamente as mesmas táticas com a Jéssica. Eu elogiava suas habilidades excepcionais na frente de todos, dizendo que ela não tinha igual. Eu oferecia o conforto mais íntimo quando ela estava para baixo, dizendo o quanto ela era importante para mim. Eu a fazia sentir que era a única. Cheguei até a convencê-la de que era a insubstituível segunda senhora da empresa. Então ela se lançava voluntariamente à batalha por mim, sacrificando toda a sua juventude. Como donos de oficinas de bordado do Renascimento ao período vitoriano, tomando uma segunda esposa, especificamente uma capaz. Usar sexo e emoção para manipular mulheres. Mulheres fortes. Sempre achei que esse era meu método brilhante e de baixo custo de gerenciamento. Mas agora, vendo minha filha aplicar as mesmas técnicas com tanta habilidade, de repente senti um frio que gelava os ossos. De onde ela aprendeu isso? Uma tarde de fim de semana. Saí cedo de uma festa entediante e voltei para casa. A vila estava silenciosa. A porta do escritório estava entreaberta, e as vozes de Victoria e Alice se ouviam de dentro. Alice, Ethan e Ryan são talentos raros. Era a voz de Victoria, carregando um tom de advertência. Mas fazendo isso... Você não está brincando com fogo? Imediatamente seguido pela risada seca e levemente astuta de Alice. Mãe, não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Ela parou por um momento, então disse algo que me atingiu como um raio. Não é esse o mesmo truque que você usava com o papai antigamente? Você tem que fazê-los se sentirem especiais, se sentirem favorecidos.
Só assim eles trabalharão voluntariamente para mim e lutarão pela empresa como se fosse deles. Trabalhar para mim? Essas palavras foram como 2 agulhas de aço em brasa, perfurando meus tímpanos com força. Com um estrondo ensurdecedor, algo dentro da minha cabeça finalmente se quebrou. Cada memória fragmentada se conectou instantaneamente. Victoria, que vendeu a bolsa que a tia dela lhe deu só para juntar minhas taxas de mensalidade. O sorriso nos olhos dela quando prometi: eu vou te pagar. Um olhar que fingia emoção, mas escondia uma clareza calculista. Os obstáculos intermináveis do pai dela, e sua aparentemente indefesa entrega do controle depois que nos casamos. Ela se retraiu nos bastidores, fechando os olhos para tudo entre Jéssica e eu, me deixando acreditar que finalmente tinha quebrado minhas correntes e tomado o comando. E então havia a Jéssica. A mulher que eu achava que tinha enrolado no meu dedo mindinho. O favoritismo que mostrei a ela. O futuro que prometi a ela. Fiz com que se sentisse a vencedora, só para comprar sua lealdade e talento. Como eu tinha orgulho do meu próprio brilhantismo manipulador. Mas só neste exato momento a verdade me atingiu. Talvez tudo tenha começado no momento em que ela se aproximou de mim. Talvez tenha começado quando meu sogro concordou com nosso casamento, apenas para me suprimir até que eu fosse forçado a ceder meus termos. Talvez tenha começado quando o testamento revelou que todas as ações estavam apenas sendo mantidas em fideicomisso para sua filha. No enorme tabuleiro de xadrez construído por Victoria e seu pai. Jéssica e eu éramos exatamente o mesmo tipo de peça. Victoria tolerava a existência de Jéssica não por generosidade, nem por fraqueza. Ela era simplesmente uma mestra observando seu cão mais capaz, enquanto criava outro cão menor ao lado dele. Desde que trouxessem a presa de volta, o dono nunca se importava com a forma como lutavam pelo favor no canil. Achei que tinha dado a Jéssica um sonho delirante de se tornar a dona da casa. Mal sabia eu que vivia em uma ilusão ainda maior, acreditando ser o mestre, enquanto trabalhava arduamente para a família Hamilton por metade da minha vida. Me apoiei na parede fria e deslizei lentamente até o chão. O espelho de corpo inteiro no final do corredor refletia um homem impecavelmente vestido, mas pálido como um fantasma. Aquele terno caro agora parecia nada mais que uma fantasia ridícula. Eu não sou Charles. Eu sou apenas a outra Jéssica da família Hamilton. Fim, que Deus te abençoe.